Vamos falar agora sobre corrupção no nosso país e sobre transparência. Um assunto que a gente não podia deixar de falar também nessa terça-feira, Josias, porque o Brasil piorou na percepção de corrupção em 13 anos. Esses são dados que foram divulgados. O Brasil caiu no índice de percepção da corrupção medida pela Organização Transparência Internacional. Chegou na sua pior nota e na sua pior colocação na série histórica. No ano passado, o Brasil ficou na posição de número 107 entre 180 países. Há 10 anos, o país estava empatado com países europeus, como Itália, Grécia, Bulgária, e hoje está praticamente ao lado da Argélia, Nepal e Tailândia e Turquia. O relatório da Transparência Internacional lista os países e eles falam, inclusive, os pontos de prejuízo para o Brasil. E dizem aqui, silêncio reiterado do presidente Lula sobre a pauta anticorrupção. Falam também sobre a falta de transparência e condições de controle social, por exemplo, no novo PAC. Falam também sobre a questão relacionada ao judiciário, que não dá respostas a casos de corrupção no nosso país. Isso também entra na análise dessa lista. A gente já traz aqui também na nossa página do UOL a resposta do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Ele contestou os dados da Transparência Internacional, diz: de onde tiraram isso? O que tem isso de sério? Isso é mais conversa de boteco, foi o que disse ele numa entrevista à Globo News. A gente convidou a participar conosco o jurista aqui, Marlon Reis, que pesquisa muito a respeito de corrupção, sempre combateu muito a corrupção como jurista no nosso país e está aqui ao vivo para falar conosco. Olá, doutor Marlon, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito boa tarde, Fabiola, boa tarde, Josias, a todos e todas que nos ouvem. É conversa de boteco esse índice de corrupção? O senhor também analisa dessa maneira ou não? O Brasil realmente está piorando e quais são os motivos disso? Não é conversa de boteco, é uma pesquisa que tem uma metodologia muito clara, muito séria, usada do mundo inteiro, porque ela é uma mesma metodologia que é aplicada em mais de 100 países e que atinge determinados objetivos. Agora, é preciso entender o que é que essa pesquisa busca. Ela não é exatamente uma medida da corrupção. Ela é, como ela mesma se auto-intitula, uma medida de como a população percebe a corrupção no seu dia a dia. Como é que as pessoas sentem? É uma pesquisa de sentimento. Então, não pode se demonizar a metodologia, ela é correta, mas também é preciso entender o que ela realmente está buscando. E também, a Transparência Internacional deixa muito claro que todos os fatores que podem levar a essa percepção são analisados. Isso não é uma análise, por exemplo, sobre o governo federal isoladamente, nem sobre o judiciário, nem sobre o legislativo. É como as pessoas se sentem em relação ao todo. Por isso são cruzados dados provenientes de diversas fontes até se chegar a essa conclusão. E notícia que não falta, mais diversos setores. O ministro Vinícius, que diz que é a conversa de boteco, ele chefia a Controladoria Geral da União, né, que fez um relatório no ano passado que constatou que 80% de uma estrada pavimentada lá no Maranhão, com emendas do ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, 80% da estrada foi desviado, o dinheiro foi desviado, né? E o ministro foi indiciado. Corrupção, lavagem de dinheiro. O presidente, questionado sobre isso, o Lula, disse: não, está indiciado, mas se houver a denúncia da Procuradoria-Geral da República, aí ele será afastado. Não acha que esse tipo de leniência com o desvio, porque uma coisa é o trânsito em julgado, a pessoa merece o benefício da dúvida, agora não precisa, uma pessoa que é indiciada não precisa ficar no ministério, né? Não acha que esse tipo de leniência ajuda a reforçar essa percepção de aumento da corrupção? Eu entendo que sim. Nitidamente, o governo dá sinais de que há traumas em relação à maneira como o tema foi tratado em relação ao próprio presidente Lula, que se ressente de um julgamento que é muito questionado. A questão não é essa. É que, de fato, é preciso fazer uma diferença entre um juízo político e um juízo jurídico, né, judicial, digamos assim. O princípio da presunção de inocência é matéria de direito penal.
para aplicar pena restritiva de liberdade. Já o juízo político deveria ser sempre no sentido de preservar a imagem de integridade pública de um governo. Lamentavelmente, nós confundimos essas coisas. Já estivemos melhor, a percepção é de que hoje o tema foi deixado para trás. Agora, esse exemplo, desse caso em particular, de um ministro que é deputado e que tem um envolvimento com o tema de uma emenda, ele é muito recorrente, porque isso dialoga com todo o parlamento. Por quê? Lógico que eu não estou demonizando o Congresso Nacional e dizendo que todos os deputados fazem isso, mas a prática de desvio de recursos de emendas para finalidades eleitorais, ela é muito antiga e está bem analisada no Brasil. E, lamentavelmente, ela se avolumou imensamente com esses movimentos do orçamento secreto e das emendas PIX. É muito grave. Quanto mais se cava nesse setor, mais se vê, e são vários casos, vocês acompanham, o UOL sempre noticia casos de deputados envolvidos, inclusive alguns bastante célebres nacionalmente envolvidos com problemas de desvio dessa natureza nas emendas parlamentares.